Boa tarde, meninas. De volta para falarmos aqui da terceira coluna de salvação, que no fundo é a primeira e a mais importante coluna da salvação da Igreja Messiânica. Como nós sempre dizemos, a medicina do século XXI. Todo messiânico tem o orgulho de anunciar que o Joré é a primordial e a medicina do século XXI. O messiânico, quando está doente, ele não vai acorrer ao hospital. Ele primeiro ministra Joré. Nós normalmente vamos ao hospital para examinar, ver o que realmente temos e que providência podemos tomar relativamente à alimentação, ao repouso, se quer aquelas instruções médicas, mas em termos de cura essencial, nós nos procuramos mais ao Joré. Mas é claro, a qualquer doença há sempre um complemento. É necessário o Joré, mas também é necessário a cura da própria medicina. Mas muitas das vezes o messiânico ele evita muito o consumo de medicamentos, minimiza. Quando realmente é necessário, é que nós nos vemos a tomar medicações da nossa medicina. Não estou a dizer com isso que nós somos contra a medicina. Não. Há pontos que eu estou a explicar, que o Estama levanta, esclarece e elucida perfeitamente aonde é que algumas questões foram feitas uma consideração errônea sobre o tratamento das doenças. Mas, em todo caso, vamos ao ponto. Hoje vamos falar mais uma vez do nosso grandioso Joré, ou a ferramenta que cria milagres ao olho nu. E que só os messiânicos têm essa permissão de fazê-la, de tê-la, de manifestá-la, na verdade. Então, vamos falar da terceira coluna, que eu dizia, vocês já conhecem porque eu comecei primeiro com a agricultura, a seguir falei do belo, agora vou falar do Joré, que deveria ser o contrário. Mas também reservei esse último momento que eu vim para falar um pouco mais devagar, mais uma vez, do que é o Joré. Então, vou falar do Joré. Vou começar por dizer que, embora possa parecer que o Joré da nossa religião tem por objetivo a cura das doenças, como eu falava, na verdade não é só isso. O Joré não cura só doenças. Doença é uma parte do Joré, do trabalho do Joré. Ele tem um significado muito maior, sobre o qual vou tentar explicar. Em poucas palavras, poderíamos dizer que ele é um método de criar felicidade. Quem recebe Joré é uma pessoa feliz. Então, se vocês equacionarem qual é a fórmula da felicidade, significa vocês perceberem o que o Joré promove no ser humano para ele se tornar essa pessoa feliz, assim como eu, como deixo de querer agigar para vocês. Isso porque simplesmente falando a doença, na verdade, é uma purificação. A doença, como eu dizia, é uma manifestação daquilo que está errado no nosso corpo para fora. Os messiânicos entendem, compreendem isso e não veem a doença como um problema. Para nós, os messiânicos, a doença é uma mera e simples purificação. Eu mesmo todo dia olho aqui, convosco, tento explicar, porque eu sei que vocês não vão compreender, só para me explicar, não porque eu acho que estou doente. Eu tenho a sinusite, tenho as suas causas cientificamente esclarecidas e comprovadas, e nos termos da ciência ela não tem cura, mas nos termos da espiritualidade ela tem cura, e eu vou curar. Eu estou em tratamento com o Joré. E chego lá, estou purificando. É uma forma que meu organismo encontrou de eliminar as toxinas que estão dentro de mim através da coriza. Enfim, por isso eu vivo feliz. Para mim não é problema. Nem preciso dizer que a purificação é o processo de eliminação das nuvens do espírito.
E não só isso, trata-se de um processo que leva à erradicação de todos os sofrimentos do ser humano. Então, vocês conseguem compreender o quão Joré é profundo. É uma coisa inédita. Vocês já imaginaram uma ferramenta que permite erradicar todos os sofrimentos do ser humano? A pobreza, o conflito e a doença. Todos que são os 3 grandes males da humanidade. Ele erradica tudo. Meishu Sama nos ensina que a doença, estou a fazer referência, a pobreza e o conflito são formas de purificação. No entanto, dentre os processos purificadores, a doença é o mais importante, porque ela tem relação com a nossa vida. Quando uma pessoa adoece, tudo à sua volta fica muito prejudicado. Ela não vai conseguir ser uma só trabalho, não vai conseguir trabalhar, não vai conseguir cuidar dos outros afazeres, não vai conseguir ter filho, não vai conseguir se alimentar bem, não vai conseguir, enfim, ela fica limitada. Então, por isso que a doença, dentre os 3 grandes males da humanidade, a doença é o mal mais forte ainda. Porque ela tem relação com a nossa vida, como eu dizia. Enquanto conseguirmos resolver o problema da doença, a pobreza e o conflito naturalmente serão solucionados. Sim, porque você já ganha força, você vai procurar trabalho, você vai evitar isto, evitar aquilo, não cansar as pessoas que deviam te cuidar. Enfim, você vai resolver tudo. Se você está saudável, você consegue resolver tudo o resto. Posto que isso é fundamental para alcançar a felicidade. E está muito claro que a causa da infelicidade são as nuvens espirituais que se acumulam no corpo. Que são as que criam o quê? A doença, o conflito e a pobreza. E que através de Joré nós as eliminamos. Joré. O meio mais simples e infalível de solucionar os problemas é justamente o Joré. Método de eliminar as nuvens espirituais que estão no nosso corpo. Por esse motivo, conforme disse no início, o Joré não visa somente a cura da doença. E vou continuar a detalhar abaixo. Em concordância com o que já expliquei nos outros vídeos anteriores, vou voltar a relembrar. O corpo material do ser humano, esse nosso corpo, o ser humano, respira no mundo material. E o corpo espiritual vive no mundo espiritual, ou relaciona-se com o mundo espiritual. Sendo assim, a situação do mundo espiritual influencia diretamente no espírito. Ou seja, nós nos comunicamos com o mundo espiritual através do nosso espírito. E se reflete no corpo físico. Porque o nosso espírito está com o nosso corpo, consequentemente, a informação do mundo espiritual, que é dada pelo nosso espírito, é transmitida ao nosso corpo físico. De modo que o destino do ser humano se origina no mundo espiritual. Eu já estive a explicar um vídeo sobre o destino e o predestino. O vídeo é: nós podemos mudar o nosso destino. Porque ele se origina no mundo espiritual. De forma idêntica ao mundo material, o mundo espiritual também está constituído de inúmeras camadas. Tem superiores,
intermediárias e inferior. A grosso modo, né? O mundo espiritual é formado de 3 planos: superior, intermediário e inferior. Cada um desses planos, né, possui cerca de 60 camadas. O que é subdividido, e cada um desses 60 camadas se subdivide em 3. Como é que é? Cada uma das 60 camadas se subdivide em 20 camadas. A todo são 181 camadas do mundo espiritual. Nós chamamos de camadas, há quem chama de colônias, há quem chama de, não sei, níveis, enfim. Mas a verdade é, né? São ao todo 180 camadas e mais uma acima de todas, onde que é ocupada pelo Supremo Deus, ou pelo Divino Criador, que é a Vona. Eu tive uma explicação assim, científica do universo. Ela é a Vona, depois acho que a seguir é Orvonton, depois, enfim, as estrelas. Eu já me esqueci, mas um dia virei aqui cientificamente também para vos detalhar até aqui ao planeta Terra, para ver a nossa, de onde nós vimos a nossa galáxia, que é a Via Láctea, até chegar aqui, a órbita da galáxia, até chegar aqui ao planeta. E a explicação espiritual está aqui dada por Mestre Sama, que são ao todo 181 camadas, e a uma delas, acima de todas elas, onde está Supremo Deus, o Divino Criador, ou esta força absoluta, que é essa que rege todo o universo, com todos os seus planetas, estrelas, galáxias, enfim, todo o sistema estelar, enfim, e são regidas por Deus. E vale a pena sempre lembrarmos que a vida não existe só nesse planeta Terra. Há planetas com vida e há planetas muito mais evoluídos, assim também como planetas atrasados. Você pode pensar que o único planeta que existe que tem vida é a Terra. Saiam disso, saiam dessa caixinha aí. Vamos abrir nossa consciência. Há vida e há seres e muitos outros, milhares de outros planetas por aí, muito fora. Esta é só uma delas, uma pequena partícula do universo. Voltando aqui ao nosso assunto, como dizia, temos, pois, 130 camadas, né? E qualquer divindade, falando aqui de Jesus Cristo, Buda, aquelas coisas que foram grandes forças, que trouxeram movimentos grandes, que abriram muito a mente do ser humano no planeta Terra, essas coisas, Mestre Sama, na fé messiânica, é o nosso grande Messias. Jesus Cristo é o grande Messias do cristianismo. Não só, ele também teve uma grande influência sobre o mundo todo. Trouxe aquele grande assunto do amor ao próximo. Buda Sakyamuni e muitas outras na Índia. Então, eles têm muitas divindades que eles têm a forma de classificar, nomear. Eu não vou aqui, não sou especialista nisso, mas mesmo nos africanos também temos uma forma de tratar as divindades. Enfim, então, qualquer uma das divindades que estão aqui na Terra fez um grande bem, acumulou muitos méritos, se tornou muito elevada. Qualquer uma delas se encontra no meio ou em algum nível de uma destas 180 camadas. Por mais elevada que ela seja, está aí no meio de uma destas 180 camadas lá. Enfim, à medida que o espírito se eleva, como eu dizia, proporcionalmente os sofrimentos vão diminuindo. Aqui já é voltando um pouco para nós. Cada vez que eu me elevo espiritualmente, o meu sofrimento vai diminuindo e a felicidade vai aumentando. Isto porque os sofrimentos decorrentes da purificação, né, vão sendo desnecessários, ou seja, as purificações vão diminuindo. Cada vez que o espírito se eleva, o conflito, a pobreza e a doença vão diminuindo. Por esse motivo,
enquanto o corpo espiritual estiver em camadas inferiores, lá embaixo, das 180 camadas, aquelas últimas lá, é inútil apelar para a inteligência e evitar esforço, porque é inexorável a lei divina, a lei do universo, a lei da natureza, a lei de Deus. O que eu estou querendo dizer é que é o quê? Se o espírito é uma camada muito inferior, é inevitável o sofrimento. Então aqui dá para vocês compreenderem de onde vem o sofrimento. Por que muitos de nós estamos aqui a sofrer com o que sofremos? É porque o nosso mundo espiritual está em sofrimento. E mesmo estão a ter uma forma de aliviar esse sofrimento, fazendo o quê? Trabalhando, aliviando o mundo espiritual. Ser messiânico é outro nível. É outro nível. Bom, justamente a lei divina, assim como é a lei do espírito, precede a matéria. É o que eu dizia. Para você, se você está no sofrimento aqui, para você, o seu sofrimento melhorar, primeiramente tem que resolver, curar o sofrimento que está no mundo espiritual. Querer só salvar a matéria é inútil. Só quer tentar dizer. Você primeiro salvar o espírito, porque uma das leis da natureza é que o espírito precede a matéria. Essa é a lei da natureza. Essa, você querendo ou não, você vai ter que passar por ela. Conhecendo ou não, você passa por elas. Ciente ou não, você passa por ela. É a lei da natureza. Tem como. Se já esteve aqui, está aqui vivo, tem que passar por ela. Por isso que é importante compreender, a gente dizer, precisa abrir a consciência. É preciso estar em fé, como a fé da igreja messiânica, que te abra a consciência de compreender isso e dedicar nesse caminho, não dedicar no caminho errado. Achar que está a encurtar as coisas. Está a sofrer, vai roubar para poder aliviar aquele sofrimento. Não, você está a se afundar. Enfim. Por conseguinte, para que o ser humano alcance a felicidade, é imprescindível que ele purifique seu espírito, a fim de torná-lo mais leve, e busque constantemente atingir as camadas superiores. E para os messiânicos, fazendo o quê? Ministrando e recebendo Joré. Uma coisa tão simples, tão nada. É o nada, receber de orelha não vai ter mais nada mesmo. Porque vai sentar e receber, ou sentar e ministrar. Mas é isso que salva, é isso que nos tira do sofrimento, é isso que nos alivia da pobreza, do conflito e da doença. É isso que nos tira das camadas mais profundezas lá do inferno. E vai-nos aos poucos elevando o nosso espírito e, consequentemente, elevando a nossa matéria aqui no mundo material. A nossa matéria não, nós que somos a tal matéria aqui no mundo material. O Joré é a medicina do século XXI, gente. Vamos procurar receber Joré. Enfim, fora este, não existe absolutamente outro método para alcançar a felicidade. E nisso reside o profundo significado do Joré. Como eu dizia, o recebimento do Joré, ele acelera a purificação, a limpeza das nossas máculas, a partir do mundo espiritual e, consequentemente, vai nos afetando aqui no mundo material. Nós vamos nos elevando, vamos crescendo, vamos nos tornando felizes. Tornar-se feliz significa o quê? Ser pobre, deixar de ser pobre. Ser doente, ficar saudável. Tinha conflito, viver na harmonia, na paz e no bem. E, consequentemente, prosperar. Prosperar materialmente, financeiramente. Ter a abundância, porque o mundo ele é abundante. Deus criou a natureza com muita abundância. Então, não tinha por que criar o ser humano na pobreza. O ser humano se que ele se coloca na pobreza, porque ele acumula máculas. Ele está sempre a pecar, está sempre a ir no caminho torto.
E como a natureza ela é feita por leis que não tem como saltar ou pular etapas, você tem que pagar automaticamente. Não é? O espírito precede a matéria. Então, mais uma vez, muito obrigada, meninas. Até ao próximo vídeo. Obrigada.